Bom dia, gente. Tudo bem? Que bom que você está aqui nessa manhã. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Paulo, um dos pastores aqui da igreja. Você é convidado a participar aqui junto com a gente. E a gente tem um costume de, sempre antes de começar as pregações, nós oramos pelas crianças. Nós entendemos que nossa igreja tem um objetivo de ser uma igreja geracional. E por isso, quando nós temos esse momento de oração pelas crianças, não é simplesmente para despachar elas, né? Como muitos pais às vezes pensam, não, ainda bem que tem um cultinho de criança para a gente prestar atenção aqui. Não é isso. Nós estamos instruindo as crianças, nós estamos capacitando elas para que elas também possam ser crianças que se tornem homens e mulheres que inspiram outras pessoas a ter um relacionamento com Jesus. Então, nesse momento eu quero orar por elas, quero te convidar a fechar seus olhos aí. Se você tiver seu filho por perto, coloque a mão sobre ele. Pai, obrigado pela vida de cada uma dessas crianças que estão aqui. Obrigado porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para si, Pai. E nós cremos que o chamado que o Senhor nos dá, ele é cada dia ensinado, e nós queremos, como igreja, ensinar essas crianças os caminhos que o Senhor nos confiou, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir lá e os pais depois, ao final do culto, precisam só pegar as crianças, tá bom? Bom, como vocês viram, a gente está nessa série de ministrações chamada Entre os Escombros. O pastor Everson ministrou sobre Neemias 1, Neemias 2, Neemias 3 e adivinha, hoje a gente vai ministrar sobre Neemias 4. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Neemias 4. Mantenha a sua Bíblia aberta lá, nós vamos ler alguns versos. Neemias 4, a partir do verso 1. Vamos ler do 1 ao 3 nesse primeiro trecho. Diz o seguinte: Quando Sabalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios e irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construções daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, que os seus muros suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Eu queria começar essa ministração fazendo uma pergunta. O nome dessa ministração, primeiro, é Levante Seus Muros, mas eu queria te fazer essa pergunta: quem são os grandes opositores na nossa caminhada? Quem são os grandes opositores? E muitas vezes, quando a gente pensa em opositores, a gente pensa já instantaneamente sobre terceiros, né? Então a gente sempre pensa em pessoas que são pessoas que vão contra nós. Então, às vezes, a gente pensa que é um colega de trabalho, talvez. Aquela pessoa é uma opositora sua. Então ela atrapalha o seu trabalho, ela é uma pessoa que te tira do sério muitas vezes, é uma pessoa que você torce assim, fica assim, Deus, que o Senhor leve ela para um novo lugar, que ela seja promovida a um mercado de trabalho, quem sabe, né? Sai daqui, vai para lá, ou que mude de setor, porque você olha para aquela pessoa e fala assim, cara, aquela pessoa cismou comigo, aquela pessoa decidiu que vai ser uma opositora minha. Mas tem um tipo de opositor que o problema é que a gente vai ter que conviver com ele. E às vezes o opositor a gente chama de cheiro, vida, amor, né? Às vezes a gente tem um sério costume de achar que opositores são as pessoas que estão do nosso lado no dia a dia. Aquela pessoa que a gente compartilha a nossa história, aquela pessoa com quem a gente decidiu que a nossa vida seria uma vida que a gente levasse até o fim dela. Ou talvez o seu adversário, o seu opositor, não é uma pessoa.
Talvez o seu opositor seja uma situação, seja um laudo que você não estava esperando, seja uma notícia que, quando chegou em você, trouxe aquela sensação, aquele sentimento de: será que a gente vai passar por mais uma dessa? Será que eu vou conseguir passar por essa adversidade que eu tô vendo que está acontecendo? E parece que esse opositor chega na pior hora possível. É um carro que quebra quando não devia ter quebrado. É uma conta que você deixou de pagar e não lembrou, e aí quando você olha, está lá juros e mais juros. Então, opositores chegam para a gente a todo momento. Nós, infelizmente, vivemos uma vida que existem opositores em muitas áreas, e não são só pessoas, não são só situações, mas são opositores que desafiam a nossa história. E querendo ou não, em todo momento, nós somos desafiados em algum nível por opositores. Em algum nível nós somos desafiados por adversários. E existe um adversário, que é o pior de todos. E nós vamos lidar sempre com ele. Sempre. Nos momentos bons, nos momentos ruins da nossa vida, esse adversário se fará presente. É inevitável a gente não lidar com isso. Agora perceba onde a gente está no livro de Neemias. A gente chegou numa parte muito importante desse livro. É o momento de levantar os muros. É o momento que a gente chegou agora de que os opositores que antes não existiam ou que estavam de lado, agora aparecem. Eles finalmente chegam mostrando a real intenção deles. Isso foi os versos que a gente leu. A gente vê o povo de Deus sendo chamado, a gente vê o povo de Deus sendo despertado a reconstruir os seus muros, e isso é importante a gente entender, porque esses muros destruídos, essas portas queimadas, elas simbolizavam a vulnerabilidade do povo. Ela significava a vergonha que eles tinham. Porque a sua terra já não existia mais, aquilo que eles tinham construído foi derrubado. Então tudo aquilo que às vezes a gente tem isso, né? A gente demora tanto tempo para construir uma coisa e a gente vê aquela coisa ruindo. Então é essa sensação que eles estão tendo lá. E a população era uma população pequena, uma população economicamente frágil. E Neemias, chamado pelo Espírito Santo, ele toma essa decisão. É o momento de nós levantarmos o muro, e tudo aquilo que eles estavam resolvendo antes de começar, finalmente chegou a hora. Finalmente chegou a hora de fazer isso. E perceba que Neemias, nesse capítulo 4, ele tem 2 adversários. Sua Bíblia diz lá, Sambalate e Tobias. Eles eram adversários que zombavam, eles duvidavam da palavra de Deus, aquilo que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Então eles começam a levantar muitas dúvidas sobre como fazer aquilo. Só que além disso, Deus não está simplesmente fortificando uma cidade, Deus está usando uma situação real, está usando uma situação material para mostrar que os corações daquele povo também estavam daquele jeito, como pedras queimadas, como entulhos. E Deus não está simplesmente agora fortificando uma cidade, mas Ele está fortificando corações. Ele está pegando o contexto real daquilo que estava acontecendo e Deus mostra para o povo, o coração de vocês é como esses entulhos. E Deus faz um chamado de reconstruir a partir daqueles entulhos. Então, o coração do povo estava como aquelas rochas, estava como aqueles muros quebrados. Essa era a realidade do povo. E quando nós olhamos para isso, a gente vê uma realidade muito longe da gente, porque por mais que você não goste da pessoa que está no teu trabalho, por mais que você não é uma pessoa que você consegue conviver muito, você não vai ameaçar ela com uma faca. Não deveria, pelo menos, né? Você não vai ameaçar essa pessoa com uma espada. Você não vai fazer isso. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, como que eu posso olhar para esses versos e esses versos fazerem sentido para a minha realidade? Como que eu posso olhar para adversários terrenos e trazer para uma realidade espiritual?
O Evangelho nos ensina que existem adversários que nós não conseguimos lutar com o uso de espadas e escudos. Enquanto Neemias lutava contra líderes políticos, ele lutava contra governadores materiais de povo, uma luta em nós é travada constantemente. Uma luta dentro de nós é constantemente travada. Olha o que diz Efésios 6, 10 ao 12, diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os nossos inimigos não são inimigos como Sanbalat e Tobias. Os nossos inimigos não são governos, poderes, muito menos pessoas que nós convivemos no dia a dia. Os nossos inimigos têm nome e sobrenome, e chama-se diabo e pecado. Quando nós olhamos para essa realidade espiritual, nós precisamos ter essa consciência. O Senhor nos deixou avisado que existe um opositor, que existe alguém que a todo momento tenta roubar a nossa fé. E Neemias estava passando por isso, por opositores tentando roubar a fé deles. E se eu pudesse enfatizar sobre esses dois inimigos, eu enfatizaria ainda mais o próprio pecado. O pecado foi aquilo que nos manchou, o pecado foi aquilo que nos afastou de Deus. Por opção nossa, nós escolhemos o caminho que o Senhor não trilhou para nós. Nós escolhemos ser opositores de Deus. Essa foi uma opção minha e sua. E o pecado, ele nos mancha, ele nos fraturou, ele transformou a nossa vida em escombros. Ele transformou aquilo que era para ser algo perfeito em homens e mulheres que normalmente têm dificuldade de escolher o bem. Em homens e mulheres que são tendenciosos a escolher o mal, que raramente pensam mais nos outros, mas pensam sempre no benefício próprio. Isso foi o pecado, manchando a nossa natureza. Então nós somos marcados, nós nascemos com isso. Você que é pai, você que é mãe, não precisa ensinar o seu filho que ele precisa ser ganancioso. Ele vai ser ganancioso. Você não precisa ensinar para ele assim, ó, não divida seus brinquedos. Ele não vai dividir os brinquedos, naturalmente. Você precisa ensinar, ó, divide o brinquedo. Ó, não fala desse jeito, não grita. Por quê? Porque nós, manchados pelo pecado, nós fomos fraturados pelos nossos sentimentos, nossas formas de lidar com a vida. Mas a boa notícia é que Deus, ele é especialista em reformar a partir de escombros. Deus é quem consegue fazer isso com a nossa história. Deus olha para nós com escombros, Deus olha para nós manchados pelo pecado, e a partir dessa realidade, nós temos as nossas vidas transformadas. E não é incomum você ver pessoas, histórias, de que a partir do momento que Cristo entrou na sua vida, tiveram a história transformada. A gente vê isso a todo momento. Ah, a pessoa tinha uma vida assim, assim, assado, então ela deixou de ter essa vida assim, assim, assado, porque ela foi encontrada por Cristo. Então aquela vida que era cheia de escombros, de pecados, o Senhor resgata essa pessoa, e essa pessoa responde ao amor de Cristo. Então é Deus olhando para nós, homens e mulheres fraturados pelo pecado e tendo uma nova vida, por meio de Cristo, realinhando quem nós somos, com o Espírito Santo a cada dia transformando o nosso coração, e é o próprio Deus agindo em nós. E continue a leitura comigo, Neemias 4, versos 6 ao 9. Diz o seguinte: nesse tempo, fomos reconstruindo o muro até que chegamos à metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, porém, Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdarote souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos.
Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. O povo se reúne com dedicação para reconstruir os muros naquele momento. Mesmo com opositores ainda mais fortes, então você percebe que antes era Sambalate e Tobias, agora aparece Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdote, ou seja, começa a aparecer gente de tudo que é lado. Com o objetivo de quê? De não fazer com que esses muros sejam construídos. Só que existe uma realidade, o povo sabia que esses muros precisavam ser reconstruídos. Então eles começam a fechar as brechas, eles começam a colocar mais guardas nos locais necessários, eles começam a uma atitude própria de tomar uma decisão de não, nós vamos enfrentar essa guerra. Nós vamos mexer com esse negócio. E o Evangelho nos convida a uma jornada de reconstrução. E essa jornada de reconstrução, ela não é uma jornada simples. E algo que um pastor amigo meu, pastor Léo, alguns conhecem, ele fala, ele tem uma frase que resume muito isso, que é, o Evangelho, ele não é prático, mas ele se pratica. Não é prático nós lutarmos contra os nossos desejos. Não é prático a gente amar os nossos inimigos. Não é prático eu deixar toda a minha vida e falar assim, olha, os meus desejos, os meus impulsos, aquilo que eu sinto, eu vou colocar isso aos pés de Jesus, e aquilo que não faz sentido para o Evangelho, eu decido largar. Não é simples. Não é fácil. Praticidade envolve velocidade. Agora, a prática é disciplina. Então, se você quer rapidamente esquentar alguma coisa, você vai lá e coloca no micro-ondas. Micro-ondas é prático. Se você quer falar com alguém com velocidade, você liga para essa pessoa. Isso é prático, isso é rápido. Agora, restaurar um relacionamento com uma pessoa não é prático, mas a gente precisa praticar. Restaurar um relacionamento entre pai e filho, talvez vai exigir de nós disciplina. Restaurar um relacionamento entre marido e mulher, talvez vai exigir de nós disciplina. De eu renunciar no momento que eu preciso renunciar. No momento de eu baixar minha guarda quando eu preciso baixar. Então o Evangelho, por mais que ele não seja prático, o Senhor nos chama a praticar isso. E quando a graça de Deus nos transforma, nós somos chamados para praticar uma caminhada que muitas vezes ela é longa, muitas vezes não, eu vou até dizer que ela é sempre longa. É uma caminhada que é dolorosa e é uma caminhada muito desafiadora. Porque o Evangelho não é prático, mas nós precisamos praticar. E essa caminhada se chama santificação. Santificação. E para a gente compreender um pouco mais sobre isso, nós precisamos ver que a salvação, ela tem 3 estágios. Então nós fomos salvos por Deus. Nós somos regenerados por Deus. O Senhor olhou para mim, olhou para você e na sua soberania Ele nos escolheu e nós respondemos a esse chamado. Então não teve nada que eu e você a gente pôde fazer para alcançar o amor de Deus. Não teve nada que eu e você, por melhor que você seja, por mais bonitinho que você seja, por mais fiel que você seja sua esposa, por melhor cidadão que você seja, isso não fez o amor de Deus chegar em você. Foi Deus, na sua soberania, que Ele decidiu amar a gente. E pronto. Quando a gente pensa nisso, a gente entra no segundo estágio. Então nós estamos sendo salvos. Nós estamos nesse processo de santificação. É um processo contínuo de transformação da nossa vida. E por fim, nós seremos salvos, que é a glorificação.
é a promessa final da redenção. É quando Deus vai olhar para nós e vai tirar de nós tudo aquilo que estava entranhado do pecado agora da maneira mais total possível. E nós teremos um corpo glorificado, uma nova vida, uma nova criação, onde todas as coisas vão se fazer novas. E como eu disse, se você foi escolhido por Deus, se você recebeu a sua graça irresistível, nada pode te tirar isso. Nada. Nada, nem ninguém vai falar assim, ó, você agora não é mais salvo. Não, porque quem te salvou foi o próprio Deus. E esse Deus que te salvou te concedeu um presente. Mas existe algo que, como eu falei, mais profundo nessa jornada, que embora Deus é quem realize a regeneração em nós, Ele nos convida a participar ativamente do processo de santificação. Eu e você, nós somos convidados a fazer parte desse processo. E é isso que torna a caminhada, é isso que torna a nossa jornada tão desafiadora. Porque o processo de santificação é sobre algo meu, interno meu, onde eu trabalho com o próprio Espírito Santo de Deus. Eu preciso renunciar à minha carne. Eu preciso renunciar os meus desejos. Filipenses 2, do verso 12, a parte B do verso 12, fala o seguinte: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Era mais fácil se Neemias não mexesse com esses adversários. Era mais fácil se Neemias visse a realidade do povo de Deus, e por mais que ele fosse tomado por aquilo, era muito mais fácil ele falar assim, ó, quer saber, essa briga não é uma briga minha. Eu não vou me meter nesse negócio. Porque Neemias estava bem, Neemias estava lá no palácio do rei, Neemias estava tudo certo com ele. Mas Deus chama ele, Deus faz um chamado para ele. E Deus provoca as motivações internas de Neemias. Não há esforço humano que conquiste o amor de Deus. A salvação é um presente, contudo, o Evangelho nos chama a desenvolver a nossa salvação. E como que a gente faz isso? Por meio da nossa renovação de mente e levantando os nossos muros contra o pecado. Nós precisamos levantar os muros da nossa vida contra o pecado. Nós precisamos ver as brechas que às vezes nós deixamos e lutar contra isso. Nós precisamos fechar ou renunciar os ambientes, as vontades, e isso não é uma tarefa fácil. Talvez você olhe para mim e fale assim, ó, Paulo, mas eu já orei muito sobre essa situação. Esse desejo que eu tenho é algo que parece que não sai de mim. E eu tenho uma péssima notícia, que Deus não vai tirar isso de você. Porque é você que vai ter que lutar contra a sua própria carne. É você que vai ter que lutar contra os seus desejos. É você que vai ter que guerrear contra ele. É você que vai ter que se encher do Espírito a cada dia e dizer não ao pecado todos os dias. Isso é uma tarefa nossa. Com a ajuda do Espírito Santo. Mas é uma tarefa nossa. Entenda, a salvação tem 3 estágios. Primeiro, Deus nos regenerou. E agora, Ele está nos santificando a cada dia. E Ele nos chama para ser participantes desse processo. E o pastor Zé Bruno tem uma frase que fala o seguinte: a fé cristã é um ambiente de pessoas que não se aceitam como são. E essa frase é muito forte. A fé cristã é um ambiente de pessoas que não se aceitam como são. Ou seja, são de pessoas que olham para dentro de si e se veem insuficientes, se veem incapazes, se veem fracos, se veem pessoas que não conseguem amar a Deus assim como gostariam de amar. Somos pessoas que não conseguimos renunciar ao pecado da maneira que nós gostaríamos de renunciar. Agora, se você quer Cristo, é porque você não quer mais você.
Se você está buscando a Cristo, é porque você agora não quer mais ficar dependendo de você. E esse lugar de dependência é o melhor lugar que a gente deveria viver. Porque enquanto nós estamos escolhendo a Cristo, escolhendo um caminho de santidade, nós estamos levantando o nosso muro contra os pecados. Nós estamos junto com o Espírito Santo em uma obra de fechar todas as brechas possíveis, sabendo que isso não vai acontecer. A gente vai em momentos pecar, a gente vai em momentos errar de uma maneira que a gente não gostaria, mas esse é o chamado de Deus para nós. E a gente precisa aceitar isso. É uma realidade que a gente não tem como fugir. Aí continua a leitura comigo. Verso 4, 16 ao 20. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos sendo separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouvirem a nossa trombeta, juntem-se a nós ali, e o nosso Deus lutará por nós. Deus, Ele não despreza os nossos escombros. Deus não despreza a história que você tem. Deus não despreza o passado que você tem. Ele usa para construir algo novo. Ele usa para construir algo glorioso. E assim como Neemias liderou essa reconstrução, Deus nos chama a desenvolver a nossa salvação, renovando a nossa mente e o coração em busca de santidade. Então, às vezes a gente olha para nós e a gente acha que não tem muito para contribuir com Deus, e realmente a gente não tem. Sabe, Neemias tinha só pedra velha, coisa queimada. Como é que deve ser fazer uma construção só com madeira podre, só com pedra quebrada? Era isso, foi essa reconstrução que começou. Então Deus olha para nós sem a gente poder oferecer nada. Deus olha para nós nos nossos vícios, Deus olha para nós nos nossos pecados, independente de quem a gente é, e Ele começa uma transformação interior, onde Ele começa a partir do seu Espírito transformar quem nós somos, reconstruindo quem nós somos. Deus quer construir uma história, uma nova história, a partir dos nossos escombros. Deus quer construir uma história a partir do meu escombro, a partir do seu escombro. Deus quer olhar para tudo isso e mostrando que você não tem nada para contribuir, mostrando que você não tem nada para fazer. Mas, de alguma forma, o Senhor começa a reconstruir todas as coisas. Então, o Senhor quer reconstruir um casamento que a gente olha e fala assim, ó, não tem, aqui só tem pedra quebrada, só tem coisa queimada, só tem madeira podre, mas o Senhor quer reconstruir isso. O Senhor quer olhar, talvez, o seu relacionamento com o seu filho, e Ele quer te chamar para uma reconstrução. Só que assim como Neemias, a todo momento, estava ali, enquanto construía o muro, ele estava guerreando. É uma atitude minha e sua, de, movidos pelo Espírito, buscarmos essa transformação. Deus não vai mandar um anjo para ti e falar assim, ó, você precisa agora parar de trair sua esposa. Ó, você precisa agora parar de consumir pornografia. Deus não vai fazer isso. Deus vai colocar em você o fardo que você pode carregar. Deus vai colocar em você aquilo que você pode lutar, algo que você pode guerrear. E é esse o chamado de Cristo para nós, que a gente assuma as nossas responsabilidades, que a gente construa, junto com o Espírito Santo de Deus, a nossa salvação, que a gente possa desenvolver a nossa salvação, mesmo a partir dos nossos escombros. E aí, para isso, Ele usa pessoas que têm o mesmo objetivo. Ele usa pessoas que têm o mesmo propósito. Não adianta caminhar com quem não busca santificação. Não adianta você caminhar
todos os dias com pessoas que talvez estão totalmente fora daquilo que você acredita, crê. E talvez a gente precise ser muito radical com as nossas decisões. A gente precisa ser muito radical com aquilo que a gente busca. A gente precisa ser radical com a escolha de pertencer à igreja. A gente precisa ser radical com a escolha de participar em pequenos grupos com outros irmãos. A gente precisa ser radical nessas decisões. Ontem nós estávamos aqui no Conectar College e nós estávamos falando sobre oração. E por mais que seja um tema que às vezes a gente passa batido na igreja, nós estávamos ali conversando sobre isso. E como foi bom conversar sobre as coisas que não são somente dificuldades, não são somente desafios, mas é conversar sobre aquilo que Deus nos ensina. Como é bom conversar sobre o Evangelho, como é bom a gente, nessa comunhão, sermos transformados. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase que fala assim: a igreja é a comunhão dos santos, não porque os seus membros são perfeitos, mas porque são pecadores, justificados, que vivem pela graça de Deus e para a glória de Deus. Pessoas que não são perfeitas, são pecadores, mas justificados, que vivem pela graça de Deus e para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é algo que precisa constranger o nosso coração. Porque quando nós pensamos na santidade de Deus, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, isso precisa constranger quem nós somos. Porque nós somos alcançados por um amor que transformou a nossa história. Nós fomos alcançados por um amor que mudou totalmente as nossas escolhas, que mudou totalmente aquilo que eu deveria ou não deveria escolher. Um Deus que mudou tudo. E aí eu te pergunto, quais são as áreas, quais são os muros que você precisa levantar na sua vida? Quais as áreas que Deus tem te chamado a, primeiro, um arrependimento real e transformador necessário? E segundo, como que você pode renunciar a essas práticas em suas atitudes? Não é simplesmente olhar para o pecado e fingir que ele não existe. Não lide com o seu pecado. Construa muros. Busque pessoas que possam te auxiliar nesse processo. E talvez, como eu falei, o processo precise ser radical na santificação. Muito provavelmente, enquanto você estiver trabalhando, você vai precisar estar com uma espada nas mãos. Se você precisa encerrar uma amizade que te leva a pecar, encerre. Se você convive num ambiente de trabalho que você não consegue sair daquele ambiente, seja radical em tomar uma decisão importante. E seja maduro também, isso que eu estou falando, né? Não é simplesmente sair do trabalho, não, porque lá me levava a pecar. Não seja imaturo em relação a isso. Mas que Deus e o Espírito Santo te auxiliem a levantar essas espadas. Se você lê ou vê coisas que te levem a pecar, pare o quanto antes disso. Se o teu celular te leva a pecar, se o Instagram te leva a pecar, para de usar isso. Foge disso. Sim, é Deus que nos salva, mas é nós que estamos no caminho de santificação. É nós que vamos lidar com os nossos desejos, é nós que vamos lidar com o nosso pecado. Mas o bom disso é que a gente não está sozinho nisso, nós temos um companheiro fiel, que junto conosco leva os nossos fardos. Chega de alimentar hábitos pecaminosos. Não faça pequenas concessões. Antecipe as jogadas. O pessoal fala muito isso no futebol, né? Então antecipa antes de acontecer. Já sabe que aquilo te leva a um pecado? Antecipa. Nem vai, nem faz, nem olha, nem vê. Antecipa isso. Por fim, não tolere o pecado em sua vida. Não tolere. Não viva como se o pecado estivesse lá e estivesse tudo bem. Não tolere, não deixe que
ele faça com que você continue com uma identidade manchada. Porque se nós formos manchados pelo pecado, e o pecado ele vai continuar manchando ainda mais a nossa identidade, ele não vai deixar a gente melhor. Ele só vai continuar estragando aquilo que já estragou. Agora, quando eu não tolero o pecado, eu estou levantando muros. E eu estou protegendo o meu coração. Eu estou fortificando o meu espírito. Enquanto a carne milita contra o espírito, eu alimento mais o meu espírito para que a cada dia a minha carne seja mortificada. E eu termino com o final de Neemias 20, que fala: o nosso Deus lutará por nós. Essa não é uma mensagem sobre aquilo que você pode fazer. Não é uma mensagem sobre força de vontade. Não é uma mensagem sobre méritos. Mas é de saber que existe um Deus que está lutando por nós. O desafio de Neemias era construir a partir dos escombros, e Deus estava lá construindo junto com eles. O nosso desafio hoje é viver uma vida em santidade, é viver uma vida em santificação, mas sabendo que nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Sabendo que a gente não vai dar conta de fases da nossa vida que talvez a gente está sendo mais tentado por Satanás. Que talvez as nossas tentações estão maiores, ou talvez são fases da nossa vida que a gente parece que a gente sai de si. Mas a gente precisa lembrar que não é sobre ser forte o tempo todo, mas é sobre se render a quem é por nós. Nós precisamos nos render a esse Deus que luta por nós, que está conosco, e saber que não é sobre uma luta sozinha. É uma luta onde Deus traz homens e mulheres, como eu, como você, para juntos nós construirmos uma vida santa, uma vida digna, e que no final de tudo, o Senhor possa olhar para nós e dizer: parabéns, lutaram um bom combate, combateu a carreira e guardou a fé. Esse é o chamado que Deus tem para nós. Que a gente possa construir um com os outros esses muros de santificação, até que Ele venha e o nosso corpo glorificado, esse corpo que a gente às vezes luta tanto, né? Fica mais gordinho, fica mais magrinho, passa por doenças, passa por momentos que a gente não esperava muita coisa, onde a gente toma uma rasteira aqui, uma rasteira lá, mas a gente espera agora um Cristo que vem dos céus, onde Ele governará todas as coisas, onde sobre sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é Ele que luta por nós, é esse Deus que luta por nós, e esse Deus que prometeu que um dia nós teremos um novo corpo, uma nova mente, onde tudo seria transformado, e que o nosso coração seja alimentado por essa expectativa. Uma expectativa não apenas de viver coisas boas na terra, mas de saber que o Senhor está lutando com a gente, do nosso lado. E que Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o general dos generais. É Ele que vence todas as batalhas. E Ele está do seu lado. Ele está do meu lado nesse processo. Quero te convidar a ficar de pé. Que assim como Neemias e todo o povo buscaram uma reconstrução através dos seus muros, que eu e você, a gente aprenda a levantar os nossos muros. Que a gente pare de dar concessões aonde não deveria ser dado, que a gente pare de buscar desejos que não deveriam ser buscados. Que eu e você, a gente possa, por auxílio do Espírito Santo, buscar uma transformação contínua, onde só o Senhor pode nos auxiliar nessa batalha. Quero te convidar a você fechar seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é quem vence batalhas. Obrigado porque o Senhor um dia nos escolheu. Obrigado porque o Senhor um dia regenerou quem nós éramos. O Senhor tirou de nós corações de pedra e colocou um coração de carne, Pai. O Senhor tirou de nós um coração
que era opositor ao Senhor, estava longe do Senhor, mas colocou em nós um coração que anseia pelo Senhor. E por isso nós queremos retribuir isso, Pai. Nós queremos responder a esse chamado, buscando cada vez mais ao Senhor, buscando cada vez mais viver longe do pecado, levantando os nossos muros, fechando nossas brechas, mas sabendo que existe um Deus que está junto conosco nesse processo, que não nos abandona, que não nos deixa, mas que a cada dia, Pai, nos ensina a militar contra o nosso pecado, nos ensina a militar contra a nossa carne, mas que deixa uma promessa para nós de restauração plena, deixa uma promessa para nós de uma restauração, que por mais que anos a gente viva, a gente nunca vai alcançar, mas que a gente possa sentir um pouco mais do seu amor por nós, retribuindo esse amor, Pai, e pela ajuda do Teu Espírito Santo e da comunidade, da igreja, a gente venha lutar contra a nossa carne. Vivifica o nosso espírito, Deus, em nome de Jesus, amém.